Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá e bem-vindos ao Art Attack, o grande programa das artes. Eu sou o Pedro, estou aqui para te provar que não precisas de perceber muito de artes para seres um grande artista ou até mesmo um grande jardineiro, como no caso do primeiro Art Attack de hoje. Então vamos lá começar. Já reparaste que toda a gente tem plantas em casa e que normalmente essas plantas são todas mais ou menos iguais? Então do que tu precisas para animar as tuas plantas é de um Art Attack como este. Olha só como são espetaculares estes espantalhos que vão animar imenso todas as tuas plantas. Uma grande família de espantalhos temos nós aqui no Art Attack. Para fazeres um espantalho como este é muito fácil. Para começar vais precisar de um pacote de batatas fritas. Aqui está ele, já vazio e limpo. E vais precisar também de uma caixa, neste caso uma caixa de bolachas, que será mais ou menos do mesmo tamanho do pacote. E claro, também vais precisar de algum fio. Então repara só como é que vamos continuar. Pega no pacote de batatas e põe a caixa dentro dele. Assim. E se não conseguires arranjar uma caixa com o tamanho exato do pacote de batatas, podes sempre cortar uma caixa maior. Depois vais ter de colá-la com fita cola à parte da frente, assim do pacote, para que não saia do sítio. Depois pega num fio e enrola-o a meio. E aperta-o ligeiramente para que esborrache um pouco o pacote, fazendo a cintura do espantalho. Depois dá um nó para que não fuja do sítio. E agora é só cortar o excesso do fio. E de seguida a parte mais difícil. Pega numa tesoura e abre um rasgo num dos lados do pacote com cerca de 1/3 da altura dele. Depois vira-o e fazes a mesma coisa do outro lado. E a razão para fazeres isto é para poderes alargar para fora o fundo do pacote e assim vais dar mais forma ao corpo do espantalho. Repara bem. E aqui está a forma básica do corpo do teu espantalho. Mas agora precisamos de fazer os braços e as pernas. Para isso, vais cortar 2 pedacinhos de fio com cerca de 50 cm de comprimento. Então repara como é que vamos fazê-los. Pega num dos bocados do fio e coloca-o sobre o fundo da caixa, de forma a que metade dele fique pendurada para cada lado. Assim. Cola-o muito bem, com fita cola, ao fundo da caixa. Agora viras a caixa ao contrário e aperta os cantos do pacote de batatas para fazer os ombros. Assim. E achatas o pacote sobre a caixa. Agora pegas no outro bocado de fio e coloca-o atravessando todo o topo da caixa. Mais uma vez, metade do comprimento do fio deve ficar pendurado de cada lado do corpo. Cola-o com fita cola de um ombro ao outro. Assim. E depois de o teres feito muito cuidadosamente, aqui está o resultado. Repara, aqui temos o corpo do espantalho com as perninhas e os bracinhos muito magrinhos ainda, não te parece? Claro, vamos ter de fortalecê-los e o melhor é utilizarmos tubos de cartão. Então repara, temos aqui vários tipos de tubos, desde tubos de papel higiênico, tubos de papel de cozinha, mas o melhor é utilizarmos aqui estes tubos de doces. Então vais precisar de 4 tubos cortados ao meio. Repara bem, vais ter de enfiá-los no fio, eu vou só colocá-los aqui por cima para teres uma ideia. Repara só, temos aqui 2 em cada braço, neste braço e também neste, e também 2 em cada perna. Claro que vais ter de enfiá-los no fio, digo-te mais uma vez. E aqui, na outra perna, também mais 2. Pronto, claro que agora vamos precisar também de fazer as mãos e os pés, não é? Então repara só como é que vamos fazê-lo. Num pedaço de uma caixa de cartão, desenha 2 luvas. Falas pontiagudas, porque a maioria dos espantalhos tem os dedos compridos e bicudos. Assim. E para os pés, desenha apenas 2 formas ovais bastante grandes. Repara só.
E depois de teres recortado as mãos e os pés, vamos lá colocá-los no devido lugar para ver como é que ficam. Então, repara bem, temos aqui as mãos, vou colocá-las assim, ao pé dos braços, e também os pés assim, e já fica com um ar bastante engraçado. E eu já te vou mostrar como é que deves montar os braços e as pernas e as mãos e os pés, mas daqui a um bocadinho, porque agora vamos fazer a cabeça e para isso vais enrolar uma bola de papel de jornal e vais depois prender com fita cola e vais precisar também de um copo de papel ou então de um copo de plástico que vai servir para fazer o chapelinho do boneco. E vais precisar também de um pedaço de cartão de uma caixa de cereais para fazer a aba do chapéu. Então repara bem. Agarra na bola de jornal e coloca-a em cima do corpo e vais colá-la com fita cola. E de seguida pega no copo e recorta-lhe o rebordo superior. Assim. Depois recorta um ar de cartão cujo interior seja do tamanho da abertura do copo e cujo exterior seja cerca de 2 cm maior. E agora vem a parte da habilidade. Primeiro coloca o copo de pernas para o ar na cabeça do espantalho, dá-lhe uma inclinação ligeira, assim, e cola-o com fita cola. De seguida faz deslizar o arco de cartão sobre o copo e cola-o também com fita cola. E agora que o teu espantalho já tem cabeça e já tem chapéu, aqui está ele, chegou a altura de o reforçares antes de passares ainda para a parte dos braços e das pernas. Para isso vais precisar de mistura de cola branca com água e também de papel de cozinha. Então repara. Mistura cola branca e água em partes iguais e cobre o pacote de batatas fritas com a mistura. E faz isto para todo o corpo e faz o mesmo para a cabeça e para o chapéu. Assim. E assegura-te que fica tudo bem coberto, mesmo as fendas de mais difícil acesso. Repara só. E quando chegares à parte de baixo do pacote, tenta manter a forma alargada do corpo. Segura assim pelas pontas e depois põe uma tira de papel de cozinha por cima, assim. E mais cola. E põe também cola por cima do fio do fundo da caixa para que fique bem seguro. E continua a fazer tudo isto até que esteja coberto com uma camada de papel e cola. E depois é só deixar secar. E depois de seco, aqui está ele, o nosso espantalho. Repara como ficou bem resistente, bem duro. E agora, ainda antes de passares à parte dos braços e das pernas, vamos acrescentar alguns detalhes. Observa. Começa por desenhar uma cara. Desenha 2 olhos grandes e uma boca larga e sorridente. E que tal, por exemplo, um colarinho à volta do pescoço? Para o nariz, faz um cone de papel ou cartão como este e cola-o no lugar com cola branca. Aqui. E depois, quando secar, pinta-o com a cor que preferires. Fizemos uma face amarela, um nariz laranja e até atámos um bocado de fio em torno do corpo colorido. E repara que também pintámos as mãos, os braços e as pernas. E depois atámos tudo no lugar. É só unir assim todos estes bocados. Pegas em 2 tubos e passas o fio por dentro deles. Assim. E depois é só agarrares num dos pés e cola-lhe o fio com fita cola. E mais tarde podes sempre pintar por cima desta fita cola. Vês? E aqui está o espantalho. Repara como acrescentámos já alguns pormenores, como esta fitinha e outros com caneta preta, como por exemplo estes remendos, e ficou mesmo muito engraçado. E olha só como ele se mexe imenso e podes colocá-lo na posição que quiseres. Eu vou pô-lo aqui a descansar ao pé deste vaso e desta planta. Oh, senhor espantalho, que bem que ficou aí ao pé dessa planta. Ficou muito fixe. Mas repara numa outra maneira de fazer espantalhos. Olha só, tenho aqui este belo exemplar. Primeiro começas por fazer exatamente da mesma forma, mas depois repara na diferença. Tenho aqui 2 paus, um para fazer
os braços e depois este para fazer as pernas. E neste caso vai ser mais fácil para colocares no vaso das plantas. E repara noutro que já tenho aqui decorado. Olha só para este, em roxo, ficou também muito bonito. E assim já podes espantar alguns pardais. Será que conseguimos? Então vamos lá ver. Vamos lá então colocá-lo aqui assim no vaso e agora não há pardal que se aproxime e ficam espetaculares. Repara também como podes pô-los em várias posições e ficam muito divertidos. Olha só para este com a língua de fora e tudo. Muito engraçado. E este que vai dar imensa vida às tuas plantas, muito colorido também. Já sabes, tens de experimentar e fazer os teus próprios espantalhos. Olá, sou eu, o cabeçudo! Alegrar as plantas envasadas é uma grande ideia, não acham? Para fazeres o teu espantalho, põe uma caixa pequena vazia dentro de um pacote de batatas fritas vazio e cola lá dentro. Ata um bocado de fio à volta do meio do pacote para fazer a cintura. Depois, cuidadosamente, abre um rasgo até cerca de 1/3 da altura do pacote. Agora peguem 2 bocados de fio com 50 centímetros de comprimento cada e cola um no topo do pacote e outro na base. A seguir, precisas de arranjar 8 tubos para fazer os braços e as pernas e de fazer as mãos e os pés em cartão. Faz uma bola de papel de jornal e cola-a no topo do pacote para fazer a cabeça. Faz um chapéu com um copo e cartão e cola-o na cabeça. Reforça tudo com papel higiênico ou de cozinha e cola branca misturada em partes iguais com água. Quando estiver seco, desenha-o e pinta-o com tinta de póster ou acrílica. Finalmente, enfia os braços e as pernas nos fios e cola as mãos e os pés com fita cola. E aqui está ele, o espantalho acabado! São brilhantes, não é? São! Já sabes que podemos fazer arte com quase tudo e quem sabe disso muito bem é o nosso amigo Mãozinhas que adora fazer Maxi Art Attacks. Com o expositor cheio de roupa, ele hoje vai fazer um desenho de inverno. Mas o que é que será? Será que consegues descobrir? Vê também se consegues ver onde é que ele utiliza estes atacadores brancos. Repara.
Ficou espetacular, mas conseguiste perceber onde é que ele utilizou os atacadores brancos? Vamos lá ver. Estão mãozinhas a colocar os atacadores com muito jeitinho, com muito cuidado. O que será que eles estão a fazer? Bem, parece que o Mãozinhas tem uma ideia já muito definida para os atacadores. São os reflexos no gelo. Espetacular. Se quiseres desenhar colinas ou montanhas, só tens de lembrar do seguinte, da letra C. Então observa bem, já vais perceber o que é que eu quero dizer. Desenhas umas quantas colinas. E agora fazes a letra C, a meio de cada uma. Depois pinta de verde claro do lado direito. Assim. E pega num verde mais escuro e pinta o outro lado das colinas. Estás a ver o que acontece se começas a obter o efeito das colinas seguidas, onde o sol brilha de um dos lados da colina e surge uma sombra do outro lado. Olha só. É uma dica fantástica que também funciona para desenhar montanhas. Mas para desenhar montanhas, por que não experimentares esta outra dica? Olha só, em vez de desenhares com a mão, que normalmente costumas desenhar, por que não experimentares desenhar com a outra? Imagina, desenhas com esta, vais desenhar com esta, desenhas com esta, desenhas com a outra. Parece-te estranho, não é? Então repara só. Como é difícil desenhar com a mão que não estás habituado, obtens um efeito ótimo de montanha irregular e acidentada. E agora, vem a letra C. Vais ver que a tua mão vai tremer bastante, porque é muito difícil controlar, o que dá um efeito bastante rochoso. Depois, mais uma vez, pinta um dos lados com uma cor clara, este castanho claro, e depois pinta o outro lado com uma cor escura com o castanho escuro. E aquele espaço, claro, é para a neve. Por isso vamos pintar de branco a neve nos cumes das montanhas. Bem, que efeito espetacular. Mas repara só neste exemplo, neste caso são dunas, e olha, aqui temos o C, e num lado foi pintado de amarelo claro e no outro de laranja escuro, e ficou muito bom. E podes usar outras técnicas que funcionam sempre muito bem. Repara neste exemplo feito com aguarelas. Olha só, montanhas e colinas. No caso da colina tens aqui o C e de um lado está em verde claro e no outro em verde escuro e ficou espetacular. E podes fazer a mesma coisa só com caneta e papel branco. Olha só, a caneta preta, temos aqui pirâmides e dunas. No caso da duna aqui o C e depois de um lado ficou em branco e no outro tem uma espécie de um sombreado. Ficou espetacular, por isso, claro, vais ter de experimentar. Já sabes, experimenta. Aqui está uma dica fantástica para fazeres caras. Vamos literalmente fazer caretas. Quer dizer, não é bem caretas, mas é mais caretas. Já vais perceber. Para começar, vamos precisar de massa de moldar. Massa de moldar é muito fácil de encontrar em várias lojas e o que tem de bom é que podes moldá-la e depois deixas a secar e não tens de levá-la ao forno porque ela endurece por si mesma. Então vou pegar aqui num pedaço de massa de moldar e vou assim amassando com as minhas mãos primeiro e depois vou utilizar o rolo da massa. Então com o rolo da massa vou estender assim a massa de moldar muito bem, até ficar bem direitinha e com cerca de 1 centímetro de espessura. E agora vamos fazer o seguinte, repara só. Primeiro apara as extremidades com uma faca de plástico. E não precisa de ficar muito perfeito. E está pronto para começar a desenhar a cara no quadrado de massa de moldar. E para isso usa um lápis. Desenha a cara que quiseres e não precisa de ficar perfeita. Fala apenas simples e engraçada. Repara bem nesta rapariga. E quando tiveres acabado de a desenhar, está na hora de transformá-la numa careta. Pega no barro e dobra-o assim e assim, empurrando um pouco para trás e dobrando ainda mais um pouco.
E tem cuidado para não tocares muito nas linhas para que não desapareçam. E podes até apertar o nariz. E quando a careta estiver do teu agrado, é só deixá-la secar durante a noite. E é assim que se faz uma careta. Olha só como endureceu bastante e ficou muito giro. E agora está na altura de pintar. Podes pintar com tinta guache ou com tinta acrílica, mas tens de ter muito cuidado porque este material parte-se com muita facilidade. Então observa. Usa cores muito claras e pinta apenas cada uma das secções. Rosa pálido para a face. E podes utilizar as cores que quiseres. Porque não cor de laranja para o cabelo. Assim. E talvez um azul claro para os olhos. E quando acabaste de pintar, aqui está o resultado. Repara como ficou bem engraçado. E olha como estas linhas a negros dão um ar assim mesmo de banda desenhada e a careta fica muito divertida. Podes fazer outras caretas. Repara, tenho aqui mais alguns exemplos. Olha só para este, de uma avózinha super simpática. Olha só como ficou também muito giro. Ela parece até que está a fazer uma boca inchada. Está muito giro. Ou então ainda um outro, neste caso um rapaz, aqui todo mornaço, como se tivesse ido à praia e com um grande sorriso. Olha só como também fica muito divertido. Ainda outro exemplo, neste caso, em vez de fazer pessoas, por que não fazeres, neste caso, um marciano? E olha só quando eu mexo assim, como parece que a careta dele se vai transformando. É muito divertido. Por isso, já sabes, tens de experimentar também fazeres as tuas caretas. Bom, não temos tempo para mais Art Ataques, mas esperamos-te no próximo programa, porque nós aqui queremos que tu te divirtas imenso no mundo das artes. Então até lá, tchau!